Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7, estaremos lendo versos de 11 a 17. Lucas capítulo 7, versos de 11 a 17. Diz assim então a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele, Jesus, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. O tema da mensagem desta manhã é: parem o enterro. Vamos orar? Senhor Deus, queremos neste momento te agradecer pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa ser com a minha vida na reflexão deste momento, ser com o teu povo, e que possamos todos, Pai, ser edificados, e que a glória seja ao teu nome. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. O tema da mensagem desta manhã é: parem o enterro. Tendo como referência todo esse texto que nós lemos, mas de maneira mais contundente o verso 14 do texto, que diz: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: mancebo ou jovem, a ti te digo, levanta-te. Esse texto da palavra de Deus, ele retrata uma situação de morte. E essa situação de morte é uma situação que todos nós nos encontramos, não há como fugir dela. E esse é um tema que muitos não gostam de falar, não gostam de tratar, nem de pensar, mas Jesus não fugiu desse tema. E em várias ocasiões ele tratou desse tema. E nesse texto do Evangelho de Lucas, Jesus, mais uma vez, ele vai tratar desse tema, que é a morte, retratando essa triste realidade humana que precisa ser encarada, realidade de morte. A Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. E os vivos devem levar isso a sério.
É natural, irmãos, nós vivermos como se a morte não existisse. Nós nem lembramos dela. Por que é natural isso? Porque nós não fomos criados por Deus para a morte, e sim para a vida. Deus nos criou para viver, para a vida. E a morte, ela é algo estranho para nós. Até mesmo Jesus sofreu e chorou diante da morte. Por isso nós não aceitamos, porque existe dentro de nós impresso a imagem e semelhança de Deus, e Deus é eterno. Há esse desejo dentro de nós de viver, porque Deus nos criou para isso. A morte, Deus não nos criou para ela. Lá no Jardim do Éden, Deus havia alertado Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual eles não deveriam comer do fruto dela, pois se caso comessem, eles certamente morreriam. E ao comerem do fruto, eles trouxeram então esta realidade de morte para si e para a vida de todos nós. Então, de lá para cá nós carregamos esta realidade de morte. Mas a frase que Deus disse a eles, certamente morrereis, ela não se aplica apenas à morte física. Isso é uma realidade. Nós caminhamos em direção à morte física, à morte do nosso corpo material. No entanto, a dimensão da morte, ela é muito superior a isso. E ela alcança o mundo espiritual. Ela traz morte espiritual para todos nós. Ela traz morte ética. Ela traz morte moral. E ela traz morte à nossa imagem e semelhança do Criador. Ou seja, a morte ela está presente em muitos aspectos que envolvem a vida de todos nós. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta manhã, refletindo nesse texto em que Jesus ressuscita esse jovem filho da viúva. O texto bíblico, Jesus, ele se dirige à cidade de Naim para se encontrar com a mulher viúva, que estava enterrando o seu único filho. Lá no verso 11, diz assim: e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Jesus ele se dirige à cidade de Naim, e esse verso afirma que ele ia com os seus discípulos e junto dele ia uma grande multidão. Perceba, irmãos, que Jesus não passou por Naim por acaso. Para se encontrar com a viúva, e acabou se encontrando com a viúva. A cidade de Naim, ela já fazia parte da agenda de Jesus. Não existe acaso no ministério de Jesus. Não existe. A vida de todos nós, há um momento de encontro com Jesus. E isso não é por acaso. Jesus nos chama para a vida. Alguns ouvem a sua voz e atendem o seu chamado. Mas muitos endurecem o seu coração ao ouvir o chamado de Jesus e preferem continuar as suas vidas da forma que sempre levaram. Mas
Não existe acaso no ministério de Jesus. O versículo também deixa bem claro a distinção entre os discípulos de Jesus e a multidão. Os discípulos de Jesus eram representativos da igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela é seguidora de Cristo, o autor da vida. Nós, enquanto igreja, nós somos seguidores de Cristo, o autor da vida. Ele nos salvou e nos trouxe vida eterna. Nós somos seguidores de Cristo. Por outro lado, havia também esta multidão que acompanhava Jesus, ou seguia Jesus, entre aspas. Porém, diferentemente dos discípulos de Jesus, a multidão, ela não tem compromisso com ele. A multidão o segue por interesse no pão. Acabou o pão, eles vão embora e abandonam Jesus. A multidão não suporta um discurso mais duro. A multidão não suporta a confrontação com o pecado e abandona Jesus. Eles são seguidores de aparência. Parecem ser seguidores de Cristo, mas não suportam a sã doutrina. Está lá em Timóteo capítulo 4, verso 3. Parecem discípulos, mas não o são. E o mais triste, estão dentro da igreja do Senhor. Parecem seguidores, e muitas vezes são batizados, mas sem compromisso algum com o Evangelho do Senhor. Mas Jesus, ele falou sobre essas pessoas também. Jesus os chamou de sepulcros caiados. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 27. Lá no verso 12 do texto que nós lemos, diz assim que quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aqui, irmãos, nós temos uma outra multidão, seguindo o cortejo fúnebre do jovem. Quem é esta multidão? Esta multidão é a multidão que segue o curso da vida. São pessoas que nascem, crescem, trabalham, casam, envelhecem e morrem sem Cristo. O compromisso dessa multidão é com as coisas dessa vida. Eles vivem como se não fossem morrer, mas na verdade são mortos a viver sua vida. Jesus também tratou disso lá em Mateus capítulo 8, verso 21 e 22. Ele diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Este era um cortejo aonde
mortos estavam sepultando mortos. Até que Jesus vem e intervém no processo. Lá no verso 11 e 12, a Bíblia diz então que haviam duas multidões e os discípulos. Uma multidão seguia a Jesus, seguia, entre aspas, a Jesus, mas tinha os seus olhos espirituais fechados para Jesus. Nessa multidão predominava a hipocrisia, a falsidade e o interesse pessoal. A outra multidão que seguia o defunto, seguia a morte. Ou seja, seguia o rumo natural da vida, alienada das coisas espirituais. E haviam os discípulos que seguiam a Jesus verdadeiramente. Nesse grupo haviam os apóstolos, que também eram chamados discípulos, mas também haviam os discípulos que não faziam parte dos 12, mas eram seguidores fiéis de Jesus. Maria Madalena é um exemplo. No meio dessas duas multidões, há aqueles que ouvem a voz de Jesus. Há aqueles que ouvem a voz de Cristo e atendem o seu chamado para a vida. Jesus, ele é o autor da vida, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Em Jesus há infinito amor, desejoso de resgatar almas perdidas. Ele quer nos dar vida. Ele quer nos resgatar da morte para a vida, das trevas para a luz. E para isso é preciso ouvir a sua voz, atender o seu chamado. Eu quero esse Jesus que traz vida eterna. Perceba, irmãos, que aqui nós temos duas situações importantíssimas. Jesus simbolizando a vida e um funeral simbolizando a morte. É preciso escolher. A vida é uma escolha. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, a Bíblia diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Escolha. Escolha. Todos os dias nós fazemos escolha. Mas Jesus diz: escolhe a vida. Muitas decisões que tomamos no nosso dia a dia são decisões de morte. Jesus não quer isso. Jesus quer e deseja que tomemos decisões de vida. Lá no verso 13, diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Jesus, ele está atento àquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que estão desamparadas. Esta viúva estava nessa situação.
Nós vivemos em um mundo caótico e violento. A cada dia que passa fica pior. Mas Jesus, ele move-se intimamente em direção aos aflitos. Lá em Mateus, capítulo 11, verso de 28 a 30, Jesus, ele vai dizer assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo àquela viúva: não chores. Isso quer dizer, descanse na minha presença. Por muitas vezes é difícil descansar na presença do Senhor, porque nós queremos resolver as coisas. Jesus está dizendo: descanse na minha presença, não chores. Como eu não vou chorar se o meu filho está morto, Senhor? Não chores, descanse na minha presença. Jesus, ele não veio julgar ou condenar o mundo. Ele veio para salvar. Está lá em João 12, verso 47. Jesus, ele não veio condenar o mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo já está condenado. Não precisa de mais condenação. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden, eles trouxeram condenação para si e para toda a humanidade. Deus disse a eles: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, existe uma condenação de morte sobre todos nós. Desde o nascimento, nós carregamos isso, e nós caminhamos em direção à morte. Não há como fugir disso, não há como alterar essa situação. A medicina, a ciência, eles tentam a todo modo como reverter esse processo do caminhar em direção à morte. Eles tentam de todas as maneiras, né? Ultimamente tem uma mentira que você vai viver eternamente online, né? Vão fazer o seu eu, tecnologicamente você vai viver para sempre ali, né? Através da inteligência artificial. Tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Isso não é possível. Mas preste atenção. A condenação, ela não procede de Deus. Quando Deus diz, certamente morrerás, Deus está alertando Adão e Eva sobre uma situação que, caso eles desobedecessem, viria sobre eles. O homem, ele se autocondenou ao desobedecer a Deus. Ele se autocondenou quando ele, então, não seguiu a orientação de Deus, um princípio estabelecido por Deus. É como você dissesse para um filho: não coloque a sua mão ali que você vai se queimar. E ele vai lá e coloca a mão e se queima. Você condenou o seu filho para que ele se queimasse? Não, você alertou. Deus estava fazendo isso. Não coma daquele fruto, porque se você comer, certamente morrerá. A partir do momento que o homem foi lá e comeu, ele se autocondenou à morte eterna.
Lá no verso 14, diz assim: e chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Jesus, ele interfere nesta rota em direção à morte. Jesus, ele é o único que pode nos tirar dessa situação de morte, nos tirar dessa condenação eterna e nos trazer vida. Em João capítulo 5, verso 24, Jesus diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus, ele interfere no processo rumo à morte e nos traz vida eterna. Todos nós estamos duplamente condenados, irmãos. Nós estamos condenados à morte terrena, porque caminhamos em direção ao túmulo, mas nós também estamos condenados à morte eterna. Todos nós nascemos com essas duas condenações. Deus, ele não vai nos tirar da condenação da morte terrena. A Bíblia diz que apenas duas pessoas não passaram pela morte. Uma é Enoque, que está lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. E a outra foi Elias, que está lá em 2 Reis capítulo 2, verso 11. Todos os outros passaram pela morte terrena. Nós também vamos passar. Até mesmo Jesus passou por ela. É claro que Jesus passou por ela, mas não havia nenhuma condenação sobre a sua vida, porque ele era perfeito, era puro e era santo, diferente de nós. Mas ele passou pela morte. E mesmo aqueles que foram ressurretos por Jesus, como no caso desse jovem filho da viúva, voltaram a morrer. Voltaram a morrer. Não há como escapar dessa situação. Mas Jesus, ele nos traz boas novas em relação à morte espiritual. Pois em Cristo há vida eterna. Somente Jesus, ele pode intervir no nosso caminhar rumo à morte eterna e à perdição eterna e nos trazer vida. O jovem filho da viúva é prova disso. Mesmo diante de multidões de pessoas, Jesus, ele nos enxerga, vem ao nosso encontro, vê nossas fraquezas, nossas lutas, nosso desespero, nosso choro. E como no caso da viúva, a perda de um filho, a dor que ela passava naquele momento, a dor do desamparo, mesmo diante de um incontável número de pessoas, Jesus, ele nos vê e nos trata como um indivíduo, uma pessoa. E a sua luz vem e brilha sobre nós, como nós cantamos no início do culto, e ele nos resgata da morte eterna, nos trazendo vida. Jesus, ele não salva multidões, irmãos. Jesus salva pessoas. Não importa as multidões à sua volta, ele quer a pessoa, ele quer o indivíduo. Ele trata nós pessoalmente, ele sabe o nosso nome. Ele conhece o nosso íntimo, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas limitações. Quero continuar então a mensagem que paramos no verso 13, quando Jesus
ou melhor, verso 14, quando Jesus então ele interfere nesse processo e então muda aquela situação da viúva e do seu filho que estavam caminhando rumo à morte, né? Veja bem, irmãos, só Jesus pode parar um enterro. Parar um enterro em curso e trazer nova vida em Cristo. A viúva e o seu filho jovem, eles tiveram os rumos de suas vidas alterados. Jesus, ele intervém e traz vida eterna, não mais morte eterna. Eles estavam caminhando rumo à morte. Jesus interfere e muda o direcionamento da vida deles. Parou o enterro. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versos 21, depois o 23 e o 24, diz assim, ele diz, o apóstolo Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo, e a morte é ganho. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo necessário, por amor de vós, ficar na carne. A morte em si, ela é somente tristeza e agonia. Mas para aqueles que são transformados por Cristo, ela é ganho. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Há uma vida eterna a nos esperar, não morte eterna. A Bíblia vai dizer também lá em João capítulo 10, verso 10, que o ladrão, ele não vem senão a roubar, matar e destruir. E Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Satanás, irmãos, desde o princípio, ele tem os mesmos objetivos: roubar, matar, destruir. Ele roubou o filho daquela viúva, ele matou o filho daquela viúva, ele destruiu a vida daquela viúva. Mas Jesus, ele fez exatamente o contrário. Jesus trouxe o filho dela de volta. Jesus trouxe vida eterna àquela família. Jesus restaurou a vida daquela viúva. Em Jesus é possível vida nova. Vida de paz e vida em abundância. Somente Jesus tem o poder para parar enterros espiritualmente, condenados, e trazer vida novamente. Houve um momento na minha vida em que Jesus interviu. Lá em 1985, e parou o meu enterro espiritual. Lá em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Em Cristo há perdão, não condenação. E lá em Romanos capítulo 5, verso 18, também afirma: pois assim como por um só
por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, se referindo a Adão, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, se referindo a Jesus. Em Adão permanece a condenação. Nós estamos condenados por Adão, pela carne, pelo pecado, condenados à morte eterna. Mas em Jesus há justificação para a vida eterna. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo, a condenação para a morte eterna, ela é cessada. Somente Jesus tem poder para parar esta condenação. Somente Jesus tem poder para restaurar vidas. E tudo isso é feito com um único propósito. E está lá no verso 16, que eu quero ler com os irmãos. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. O propósito sempre deve ser para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Nós estamos aqui para a glória de Deus. No seu trabalho, ele deve ser feito para a glória de Deus. O seu casamento deve ser para a glória de Deus. O seu filho deve ser para a glória de Deus. A viúva e seu filho jovem tiveram as suas vidas restauradas por Cristo para a glória de Deus. Daquele dia em diante, eles não mais caminhariam para a morte, mas caminhariam rumo à vida, seguindo Jesus, o autor da vida. Jesus, ele nos resgata da morte eterna para a glória de Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E da mesma forma que esta viúva e o seu filho tiveram suas vidas mudadas por Cristo, quando ele intervém e resgata, e traz um novo sentido, traz vida eterna, salvação. Minha oração é que possamos seguir sempre Jesus, aquele que nos resgata da morte e nos conduz para a vida eterna. Amém? Coloque-se em pé. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, queremos nesse momento te agradecer pela mensagem, te agradecer, Senhor, pelo teu povo que está aqui, e pedir, Pai, que o Senhor possa ser misericordioso com aqueles que ainda não te conhecem e que caminham rumo à morte, Pai, espiritual, que o Senhor possa alcançá-los com a tua graça, trazendo vida eterna, Pai. O Senhor é o autor da vida e que pode trazer transformação em todos os sentidos. Que o Senhor nos ajude como igreja do Senhor e que possamos viver para a glória do seu nome.
Eu oro em nome de Jesus. Amém.